Shalom, shalom pessoal, eu sou a professora Vivian Lopes, Astrofísica. Hoje é 30 de junho de 2022 e nós vamos, glórias a Deus, concluir o estudo que nós estamos fazendo no livro bíblico de Eclesiastes, ou Coelet em hebraico. Hoje no capítulo 12, não perca. Esse capítulo é uma das coisas mais lindas que você pode ler e ouvir na sua vida, uma linguagem poética exuberante, brilhante, sem igual. Não perca, tá bom? Antes, porém, eu gostaria de dar alguns avisos aqui. Um é sobre esse blog, o blog Logos, dos meus amigos pastores Sérgio Gama Lavoura e sua esposa, reverenda Margarete Gama Lavoura. O endereço é bloglogos7.blogspot.com e vocês vão encontrar muitos comentários de livros bíblicos, séries completas, tá? Tanto do Antigo como do Novo Testamento. E eu comentei 2 livros, o livro de Apocalipse e o livro de Coelet, ou Eclesiastes, que eu termino hoje com a graça de Deus, tá bom? Então, acesse, é gratuito, tá? É uma verdadeira escola, onde você vai ouvir e ver, né? Arquivos de áudio, de vídeo, não precisa baixar nada, só clicar e assistir, ok? Um outro aviso... eu escrevi uma apostila com um tema extremamente relevante, especialmente relevante para os nossos dias, porque quanto mais, né, os dias passam, mais é um dia menos para a volta do nosso Senhor, né? Então esse assunto é muito relevante, chamado de escatologia, o assunto das últimas coisas. Tá, o estudo das últimas coisas. Então eu escrevi essa apostila, breve introdução à bibliologia e escatologia de Daniel capítulo 9, são 2 partes. Você pode baixá-la gratuitamente no meu blog, tá? O endereço do blog está aqui embaixo, ó, Diário Torá, Torá com H no final, .blogspot.com, tá bom? E mais um aviso, esse é o CD do meu pai, Sublime Amor. Você vai encontrar várias canções e salmos que ele leu. Ele tinha uma voz maviosa, lindíssima. Foi cantor no coral sua vida inteira, desde que aceitou o Senhor como seu Salvador. E ele deixou disponível, ele fez essa questão de deixar muitos arquivos disponíveis gratuitamente, tá? Está nesse endereço, palco mp3/Livaldo Lopes. E se você quiser adquirir esse CD tão lindo, ou os links, né, para os áudios, né, os arquivos desse CD em formato MP3, basta você entrar em contato comigo por esse endereço eletrônico aqui, ó, tennodetenente.alopes@gmail.com, que eu envio para você. É um custo simbólico, tá, de R$15 apenas. Com esse valor você tem direito tanto ao álbum físico como aos links somente, se você quiser, tá bom? Vamos então a nossa aula. Para essa explanação, eu utilizei o comentário Rich em Eclesiastes, de onde eu vou fotografar uma tabela e vou mostrar mais no final. E utilizei o Wiersbe, tá? São bem parecidos os comentários, parece que eles consultaram uma mesma fonte, muita coisa em comum, ideias muito em comum. Mas eu aprendi mais ainda dessa vez aqui nesse comentário, embora não concorde com tudo, tá? Mas ele fez uma explanação brilhante demais no começo desse capítulo 12. Então vale muito a pena. E eu vou utilizar uma tabela no final. Então eu vou utilizar esse método que eu tenho utilizado até aqui. Eu vou ler o texto bíblico é insubstituível. Eu jamais farei melhor do que isso. E vamos explicando, tá bom? Não sai agora não, fica até o final, tá bom? Porque o Eterno quer falar com você. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12, o último capítulo desse livro que nos ensina a viver. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então a primeira palavra aqui, lembra-te, é uma ordem. Lembra-te
Do que de quem? Lembra-te do teu Criador. E ele dá uma ênfase especial nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, porque os maus dias vão vir, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Costumam chamar a velhice de melhor idade, né? Mas a Bíblia é bastante realista e essa fase da vida traz muitas dificuldades e até culmina em enfermidade, alguma enfermidade e morte, né? Então há problemas e a gente deve se preparar para a velhice e a gente deve oferecer ao Senhor a nossa vida desde a nossa mais tenra idade em servir ao Senhor, não é? Eu sei de uma história verídica que foi contada por uma pessoa que viveu essa história. A senhora irmã Creuza Maria dos Santos, ela tem um canal no YouTube. Eu amo as pregações dela e ela tem muita experiência para contar. Ela contou que ela sempre estava pregando para uma nora muito jovem. No começo dos 20 anos tinha a nora dela, e a nora dela sempre falava, né? Não, eu vou primeiro curtir a vida, depois eu aceito o seu Jesus, né? E aí a nora dela, um dia ela estava pregando e a nora, na casa da nora, e a nora falou assim: olha, eu vou ver você com uma varinha assim, ó, e o seu Jesus ainda não vai ter voltado. Quando o próprio Senhor falou, o Espírito Santo falou na mente, no coração dessa sua serva, irmã Creuza, falou assim: o que você ainda está fazendo aí? Você já fez a sua parte. E ela então foi embora. Algumas horas se passaram e essa jovem falou: vou à praia. Pegou a moto e nunca chegou à praia. Aconteceu um acidente e ali mesmo ela ficou estirada no chão, não é? Zombou do Senhor: olha, eu vou ver você com uma varinha e o seu Jesus ainda não vai ter voltado, né? E o Senhor Jesus então diz para sua serva: basta, o que você está fazendo ainda? Você já fez a sua parte. Então, quem é você, né, para dizer que você vai estar vivo amanhã, que você vai ver, né? Nós não somos donos de nada. Estou me lembrando de uma história que o próprio Senhor Jesus contou, de um homem que foi dormir e ficava pensando: né, colhi muito, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou reconstruir os meus silos, né, para caber bastante, né, da minha colheita. Quando ele ouviu uma voz: louco, olha só, chamou ele de louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A nossa vida é apenas um sopro, é muito rápido. Aliás, a vida não é medida na quantidade de dias, né? Corrie ten Boom, que foi uma sobrevivente do Holocausto, diz que a nossa vida ela é medida na nossa doação, né? Mas enfim, nosso Deus é eterno, Ele não mede a nossa vida na quantidade de dias. Toda vida é importante. A vida que está no útero, a vida que nasceu e só viveu um dia, dois, né? Ela cumpriu já o papel dela, a missão dela. A vida é do Senhor. Você não tem a menor condição de criar a vida, nem eu. E nós não somos donos de nada. Costumo falar isso para os meus alunos, né? Nós não somos donos nem do chão que pisamos. O que você está se achando? Você não é dono nem do chão que você pisa. Não somos donos de nada. O Senhor nos colocou aqui como mordomos, né? E vai ser pedido contas, e ele vai deixar isso claro aqui no final. Então a primeira palavra desse capítulo 12, um número que aponta para governo, um número que descreve a própria nação de Israel, o patriarca que teve 12 filhos. Lembra-te do teu Criador. Nós vamos ver essa ordem na Bíblia pela primeira vez, quando o Senhor deu os 10 mandamentos. Tá? No Monte Sinai. Então está lá em Êxodo capítulo 20. O que tem em Êxodo capítulo 20? Guarda na sua cabeça os 10 mandamentos. Vai lá e olha e viva, tá? Porque esse é o caráter de Deus e é isso que Ele quer para nós. Não tem nada que foi abolido ali. E no quarto mandamento, o quarto mandamento começa com essa mesma palavra: lembra-te. Então não é para esquecer. O Senhor está falando que é para você lembrar. O quarto mandamento, e a descrição do quarto mandamento é a mais longa de todas. Lembra-te do dia do Shabat, do dia do sábado. Lembra-te do dia do sábado
para o santificar. 6 dias trabalharás. Quantos dias? 6. 6 dias trabalharás. E a cultura hebraica, né, que vive essa cultura bíblica, diz que a permanência do homem nessa era é de 6.000 anos. E depois disso vai vir o Shabat eterno, né? O mundo por vir, a era por vir. Enfim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí a Bíblia vai dizer a justificativa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Então, esse mandamento de lembrar está apontando para Deus como o Criador, não é? Bará. E aqui a palavra é exatamente a que está em Gênesis 1:1. Qual é o verso de Gênesis 1:1, que aliás foi lido no espaço, não é? No princípio, Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Então, essa palavra, bará, quer dizer criador. Na verdade, ela é uma palavra plural, sabia disso? Criadores, bará. É a palavra que está aqui, ó. Lembra-te do teu bará, dos teus criadores, né? Na Young Literal Translation, que é uma tradução da Bíblia, do texto Receptus, né? Que é o texto da Bíblia King James, o texto que Lutero usou na sua tradução da Bíblia para o alemão também. É um dos melhores textos, né? Ele traduz no plural, tá? Criadores. E mostra, né, o caráter triuno de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, que é o Mashiach, Yeshua, e Deus o Espírito Santo. Ele é um só, em 3 pessoas, que se manifesta, né, em 3 pessoas, né? E um dia um apóstolo perguntou para o Senhor Jesus, né, o mestre, o Mashiach: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o Mashiach, o rei Yeshua, respondeu para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então não vamos querer entender os mistérios de Deus, que a nossa mente é limitada, mas é uma trindade una, não é? E isso está apontado também, curiosamente, nesse verso. Vou chegar lá. Não perca, tá bom? Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nos aponta para Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E nos aponta para Êxodo, capítulo 20, o 4º mandamento. Lembra-te do dia do Shabat, para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, você lembra, esse dia é muito importante, porque ele também nos fala de uma nova criação. O Shabat é o dia do descanso, e Deus é o nosso descanso, não é? É só nele que nós temos a liberdade e o descanso de todos os fardos, enfim. Deus é o nosso descanso, a nossa segurança. E o Shabat, ele não só aponta para o Criador, como ele aponta para o descanso eterno, a vida eterna, a própria vida eterna, o mundo por vir. Quando você celebra o Shabat no 7º dia, não é no 6º dia, não é no 5º dia, não é no 1º dia, é no 7º dia. Deus deu o dia, porque é uma celebração profética, tá? Porque é a culminação de todas as coisas, é a vida eterna, é o mundo por vir, tá certo? Então, essa é uma celebração profética. E se você quer saber o quanto que o diabo odeia o Shabat, comece a guardar o Shabat, tá? E você, né, certamente vai ver as perseguições. Graças a Deus temos conseguido muitas conquistas importantes aqui no Brasil, né, com leis que respeitam o nosso direito, tá, de guardar o Shabat, judeus e cristãos que guardam o Shabat, ok? Então esse verso 12 está nos lembrando, né, que a gente deve se lembrar do Criador
antes que venham os maus dias, né? Quando você tivesse acontecer cheio de reumatismo, né? Vai dificultar para você fazer o trabalho do Senhor, né? Iluminar as pessoas, né? Tem um hino que diz: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei. Um dia fomos cegos e agora nós vemos a luz. Mas quantos cegos estão tateando no escuro por aí, nas drogas, achando que a vida é isso? Ou até querendo morrer, né, pensando, mas que desgraça de vida, quando a vida não é nada disso, a vida é maravilhosa. Deus nos deu a vida para viver. Então o inimigo, né, coloca fardos horríveis, né, tenebrosos nas pessoas, porque ele é o pai da mentira, e as pessoas começam a acreditar em mentira. Você não vale nada, a vida é uma droga, ou a vida é isso mesmo, né? Faça toda loucura que vier na sua cabeça. Ele é o pai da mentira, do engano. E se as pessoas não têm a luz ou não querem a luz, esse é outro ponto, né? E no final é isso que conta, se você quer ou não, porque a luz sempre será apresentada a você, não é? Eu tenho reparado isso, né? Eu costumo distribuir folhetos, tem aqui na minha mesa, sempre. Esse é o meu favorito, ó. Jesus, né, voltará. Essa é a mensagem que eu mais tenho que falar, né? Quer você goste ou não, quer você aceite ou não, eu vou falar. Jesus vai voltar e não vai demorar. Na verdade, não vai haver uma outra geração, né? Ainda bem que isso aqui está sendo gravado, né? Se uma geração durar 100 anos, né? Aproximadamente isso. Essa é a última geração a ser semeada. Nós vemos pelos sinais. Mas eu estou falando uma heresia? Não. Está na Bíblia. Não. Quando Jesus disse, o Mashiach disse, quando vocês verem todas essas coisas acontecendo. Então são todos aqueles sinais. Não é 50% dos sinais, 20%. Porque senão a gente pensaria, né? Quando teve a Segunda Guerra Mundial já era o fim. Foi quase, né? Mas o Senhor disse, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, né, sabeis que está próximo às portas, não passará essa geração. Tem um sinal com Israel também. A perseguição a Israel está lá, descrita, Mateus capítulo 24, né, na época da Segunda Guerra Mundial, Israel ainda não tinha nem retornado como nação. É esse o tempo, meus queridos, é agora, tá certo? E Jesus disse, então quando vocês virem todos esses sinais acontecendo, estáis apercebidos, né? Porque não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça, né? Então o Senhor está muito próximo, né? E além disso, né, pode acontecer como aconteceu com aquela jovem que desprezou e zombou, né, da palavra do Senhor, né? Eu vou te ver assim, ó, com a varinha assim, né? E seu Jesus não vai ter voltado, só que daqui a algumas horas, né, a sua chance, a sua oportunidade já pode ter chegado ao fim, né? Então, não rejeite a palavra da salvação e convide Jesus para entrar no seu coração e iluminar a sua vida. Diz a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E agora ele vai dar aqui uma descrição. Isso é o poema e a descrição mais linda que eu já vi na minha vida. Então ele vai comparar o corpo humano com uma casa se deteriorando até virar pó. Só que tem muito mistério aqui. E eu falo mistério porque eu li uma obra de uma médica, a doutora Rebecca Brown, já partiu para o Senhor, e ela fez uma revelação. Quando chegar nesse ponto eu vou falar, tá bom? Então vamos lá, verso 2. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. Você já viu uma descrição mais linda? Então, ó, busque ao Senhor, lembra-te do teu Criador, ó, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Então, o que acontece depois de uma tempestade? Passou a tempestade, a gente vê o que? O sol, né? Aquela coisa linda, né? Mas quando chegam os maus dias, né, de uma idade muito avançada, né, pode chegar um ponto que acaba uma tempestade e lá vem outra tempestade, né? Acaba uma, vem outra. Acaba um problema, vem outro.
né? Quando você vê uma pessoa, né, ela começa com uma série de problemas de saúde, uma série de internações e tal, até a morte, né? Muito seguido. Então, uma tempestade atrás da outra, né? Então busque o Senhor, se lembre dele, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Então, acabou a chuvarada, né, e lá vem outra, né? Antes que isso aconteça. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, olha que figura linda, meus irmãos, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Aliás, eu tenho observado muito aqui na cidade, com pessoas envelhecendo, que as pernas começam a arquear terrivelmente. Não era assim antes, eu não via tanto isso antes. Tem alguma coisa muito errada na alimentação, né? Então vamos cuidar para que nós não fiquemos com essa enfermidade. Mas enfim, os guardas da casa, né, os teus braços, né, começarem a tremer, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Abrevie isso, né? Se você ficar exposto ao sol, use um óculos escuro com proteção para radiação ultravioleta A, B e C. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, eu fico vendo, né, os tolos gritando. Um dia isso vai acabar, querendo você ou não. Primeiro que já está acabando com a voz, com as pregas vocais, né? Fazendo essa violência com a própria voz. Eles gostam de tentar intimidar, né? Tem gente que se deixa intimidar. Eu não tenho medo de guerra nenhuma, porque maior é o que está comigo do que o que está com eles, do que o que está no mundo, né? Então, olha que bela figura, né? E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Então, além disso, comece a se preparar para a velhice desde cedo, né? Para você não ter uma velhice tão sofrida, né? Então não fica ouvindo aquela música alta, aquele fone de ouvido altíssimo, porque quem planta, colhe. Se você planta coisa ruim, você vai colher o quê? Coisa boa? Não tem como, né? Porque a audição, ela vai diminuindo com a idade. Então não violente os seus ouvidos, muito menos o dos outros. Como também quando temeres o que é alto, né? Porque o idoso, ele cai com mais facilidade, porque os reflexos são diminuídos, não é? E te espantares no caminho, né? Já não pode viajar sozinho, já não deve, né, viajar sozinho. E te embranqueceres como floresce a amendoeira. Olha que linda essa figura, não é? Eu vi foto, nunca vi o pé de amendoeira pessoalmente, mas vi a foto, né? A plantação da amendoeira florescendo, coisa mais linda, né? E assim ficam os cabelos brancos, né? Mas ele usa uma palavra assim, poética, doce, extremamente agradável, né? E te embranqueceres como floresce a amendoeira. E o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Então é um processo de degeneração do corpo, não é? Até culminar com um funeral, não é? Mas aqui eu quero fazer uma observação. Bom, isso é o geral para todos, tá? Mas, né, aqueles que têm o temor do Senhor, os servos do Senhor, né? O que acontece com os cabelos brancos é uma coroa de honra, né? Eu não concordo com o comentário do Rich quando ele diz que Deus deve ficar muito triste com quem pinta o cabelo, né? Porque as cãs, né, ou seja, os cabelos brancos, são uma coroa de honra. De fato, é uma coroa de honra para quem pratica a justiça, né? Porque tem gente que é tolo e envelhece e continua tolo, não adquiriu sabedoria, né? É muito triste, né? A gente vê idoso indo para a prisão por tráfico de drogas, por estupro, sabe? A pessoa é vil e quando ela envelhece não muda nada.
Aliás, piora, não é? Quando eu fui morar fora, como estudante, eu alugava um quarto na casa de uma serva do Senhor, já idosa, e aprendi muito com essa senhora, e depois, né, na casa de um casal idoso também, servos do Senhor, como eu aprendi, como, sabe, bebi a sabedoria assim, não é? E essa senhora me explicando, fulana ficou idosa, né? Era uma idólatra, e quando ficou idosa dava trabalho, fazia as fezes na frente de todo mundo, e ela dizendo, eu nunca vi isso com um servo de Deus, eu tampouco, né? Já cheguei aos 50, nunca vi isso. Existe uma diferença muito clara entre a velhice daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, de ficar fazendo coisas inconvenientes e tirar roupa na frente de todo mundo, sabe? E quer agarrar os outros, aqueles velhos assanhados. Não é assim com o servo de Deus, né? Então, quando a pessoa envelhece, o que não foi tratado na juventude piora, né? Tem famílias, há atritos, né, em casamentos, por quê? Porque há famílias, né, que uma parte da família não quer receber a mãe, o pai idoso do outro, porque a pessoa é insuportável, né? Então, aquilo que não foi tratado na juventude, quando chega na velhice, meu amigo, piora, porque já não tem mais alguns mecanismos, né, que seguram, né, alguma sobriedade, né? Mas isso eu te garanto, eu nunca vi, né? Não acontece com os servos de Deus. O servo de Deus, ele tem outra mente, é uma mente iluminada, né? O que está escrito na palavra do Senhor, olha lá nos Salmos, na velhice darão ainda frutos. Eu tenho uma tia com 79 anos, ela tem um blog, chama Blog da Vani. Blog da Vani, com W e Y no final, .blogspot.com, e ela escreve artigos, já comentou livros, vários livros da Bíblia. Essa é a mente, tá, de uma pessoa que serve ao Senhor, né? E apesar das dificuldades de saúde, né, apesar de sofrer de depressão, que vem às vezes, né, é uma enfermidade, é uma depressão química, enfim, mesmo assim florescem, né? E outra, diz a palavra de Deus através do seu servo Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe, então esse negócio da pessoa ficar tentando cavar um buraco, enfiar a cabeça dentro, e é só aqueles pensamentos escuros e nevoados, né? Que, sabe, você, meu amigo, minha amiga, precisa de libertação, sabe, se chegar à velhice assim, é muito triste, né? Peça ao Senhor para te libertar, porque Ele toma todas as nossas dores, não é? Então a gente tem que ter uma outra mente. Diz a palavra de Deus, né? Romanos capítulo 12, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente falou isso no livro de Eclesiastes inteiro, a vaidade, a futilidade das coisas. O que é vaidade? Não é você usar batom. Vaidade é uma bolha de sabão. São coisas que no fim são inúteis, você não tem um controle. E no final da sua vida, vai ficar bem claro aqui, né? Você não vai levar nada. Tem um ditado popular, né? Caixão não tem gaveta. E as pessoas acabando a saúde para ter poder, né? Faz de tudo que é vil, né? E vai na macumba e tenta prejudicar os outros. Aos servos de Deus você não consegue, né? Eu já vi até um comentando, né? A meu respeito, ela tem o corpo fechado. Eu tenho o corpo blindado, tá? Pela armadura do Senhor. É bem diferente. Glórias a Deus, né? Ou um pastor, meu amigo, né, disse que eles, corpo fechado deve ser o seguinte, que tem tanto demônio lá dentro que não cabe mais nenhum, né? Tá fechado, não cabe mais, né? E o pastor Lucinho tem umas tiradas assim, essa eu achei divertida, né? Ele diz que tem gente que é tão chato, mas tão chato, que o demônio leva ela na igreja para ver se alguém expulsa ele de lá. E quando expulsa, diz que o demônio fala, até que enfim fiquei livre dessa pessoa,
né? Pastor Lucinho tem umas tiradas dessa, né? Tem gente que nem o demônio aguenta, segundo ele, né? Não sei, mas assim, não seja uma pessoa dessas, né? Tão chata, intragável, né? Que ninguém aguenta conviver. Ou seja, essa pessoa precisa de Jesus, precisa de libertação, né? Problemas todo mundo tem, dificuldades, né? A gente tem, mas o jeito que a gente encara as dificuldades muda tudo, não é? Então, descrevemos aí o quadro, né, em que o esplendor, o sol, a lua e as estrelas, né, do esplendor da vida já se escureceram, vão se escurecendo, os moedores da boca, os braços outrora fortes, né, começam a tremer e vem as harmonias da música diminuem e a voz, né, fala baixinho, já não consegue mais falar alto, não é? E enfim, e se embranquecer, mas o cabelo branco é uma honra, né? Olha, eu particularmente acho que chega uma idade que esse negócio é só uma opinião pessoal, tá? Que pintar o cabelo destoa, né? A pessoa já tá bastante idoso. Aliás, as minhas avós, né, quando ficaram bem idosas, elas já não queriam mais pintar e ficou lindo o cabelo delas, branquinho, né? Assim, acho que a pessoa se cansa, eu tenho impressão. Mas assim, chega um ponto que fica feio, que destoa, né? Aquela coisa assim, a pessoa já tão enrugada, né? E o cabelo, né, escuro assim, destoa. É só uma opinião particular. Não tem nada errado com os cabelos brancos e a gente não tem do que se envergonhar. Acho que, dá pra ver que já tem alguns, né? E eu acho bacana. Tá bom? Acho legal. Verso 6. Antes que se rompa o fio de prata. Aqui está o mistério, né? Mas para fechar mais, vamos terminar aqui. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro. Então, só as pessoas ricas naquela época tinham uma lamparina desse tipo, né? Um copo de ouro pendurado por um fio de prata, né? Jesus falou sobre a lamparina, né? Quando ele disse: vós sois a luz do mundo, né? Você não pode esconder a luz debaixo da cama, né? Mas você coloca no velador alto para alumiar a casa toda, né? Então você é luz, você não pode esconder debaixo da cama. Tem gente aí com a crise de identidade escondendo debaixo da cama, né? Você precisa se posicionar. Quando chega o momento de se posicionar, não entre debaixo da cama, porque os covardes não têm lugar no reino de Deus. Tá? Então, essa seria a figura, né, da lamparina que o fio rompeu, né, e aí se quebrou, né? Então, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro onde ficava o azeite. Então, quebrou o fio de prata que segurava e se despedaçou, né? Então, seria uma figura do corpo, né? Sendo do espírito se despedindo do corpo, né? Mas aqui tem um mistério e os próprios comentaristas bíblicos não chegam a um consenso sobre isso. Eles chegam a um consenso do que está escrito aqui, ó. Os guardas da casa são os braços, os homens outrora fortes as pernas. Já está escrito, tem que interpretar nada, já está escrito. Aqui não está escrito, mas tem a revelação de um mistério. E esse mistério está na obra da doutora Rebecca Brown, que foi uma médica, né? Essa médica, ela foi tratar um paciente que tinha perdido toda a pele, né? Ficado na carne viva por um ataque de satanistas. Era um pastor, né? E o Senhor permitiu que isso acontecesse. E aí ela descobriu esses satanistas atuando naquela região dos Estados Unidos onde ela estava. Eles tinham uma base muito grande e muito influente ali, não é? E ela descobriu muita coisa e num único dia ela perdeu muita coisa. Inclusive perdeu o direito de clinicar, né? Então essas pessoas estão espalhadas aí, são pessoas que têm sede de poder, né? Fazem sacrifícios de sangue, sacrifícios humanos, chamando demônios, né, de patente mais alta para darem poder a elas. Elas acham que é o demônio que está dando, né? É que ele tem um sistema corrupto que coloca a pessoa ali. O Senhor vai quebrar tudo isso, tá?
Mas ali elas estão vendendo a alma delas, né, pro diabo. Então a doutora Rebecca Brown diz que antes que se rompa o fio de prata, é que existe uma ligação, né, de uma substância mesmo, como um fio de prata, que liga a alma ao corpo, tá? Então, uns creem que você fecha os olhos, né, com o sono da morte e simplesmente você dorme. Mas nós não compreendemos toda essa complexidade. Realmente o cérebro entra no modo dormir, não é? Vai acordar com a voz do Senhor Jesus, os santos, né? Quando ele voltar. Mas, né, você acha base bíblica para essa interpretação também, não é? Quando Jesus disse hoje mesmo, disse para um dos ladrões na cruz, né, que esse homem havia se arrependido dos seus pecados, e o Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aí eles argumentam, não, mas é que tinha uma vírgula aí, mas você não tem, você não pode afirmar isso categoricamente. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Fica até meio estranho. Eu particularmente não acredito nessa interpretação, né? Jesus disse, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então existe uma separação, né? O corpo, né, sem o espírito, a Bíblia é clara, o corpo sem o espírito está morto, não é? Então, quando Jesus contou a história do rico e do Lázaro, e a Bíblia não diz que isso é uma parábola, cuidado com os subtítulos não fazem parte do texto bíblico, são algumas pessoas querendo separar blocos de texto que eles chamam de perícopes, né? Aí colocam um título lá, cada editora, tradutor pode colocar, pode não, eles colocam, né, um título, não faz parte do texto bíblico original. Então cuidado com esses subtítulos, né? E no texto bíblico mesmo você jamais vai encontrar dizendo que a história do rico e do Lázaro é uma parábola. O rico não tem nem nome, né? Ele levou uma vida tão fútil, a Bíblia nem se importou de colocar nome para ele, porque a memória dos ímpios vai perecer, tá? Mas o mendigo, que era servo do Senhor Jesus, ele se chamava Lázaro, e a Bíblia diz que ambos morreram. E o Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Então eles não foram dormir e a consciência deles permanecia. E no inferno eles estavam em tormentos. Então, se isso não fosse real, como o Senhor Jesus ia usar uma história dessa para contar uma coisa que não é real? E que ele não disse, isso não é nada assim, não é real. O Senhor Jesus não disse isso. Eu creio como está escrito. Quer goste, quer não goste, entendeu? Eu fico com o que está escrito, é meu direito, tá? Então, segundo a doutora Rebecca Brown, ela afirma que é isso, tá? Antes que se rompa o fio de prata, ou seja, a separação da alma e do corpo, né? E se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte. Aqui talvez signifique o quê? O cântaro junto à fonte signifique o coração parar de bater, o coração que irriga, né, os fluidos, né, o sangue. Aliás, a própria Bíblia diz, a vida está no sangue, né? Tem até uma religião, eu esqueci o nome, não sei se é os mormons, não me lembro, que eles não aceitam transfusão de sangue por causa disso, né? Porque a vida está no sangue. E essas pessoas, eles desenvolveram uma máquina muito interessante. Eu participei de um congresso médico uma vez, onde eles estavam explicando isso. Aliás, foi falada coisas incríveis nesse congresso. Vou abrir um parênteses, onde um médico contou uma história, né? Isso está numa revista médica, um paper, de um senhor que ele já estava com morte cerebral, né? E o netinho dele entrou correndo na sala do hospital. Vovô! O homem com morte cerebral se levantou, sentou e abraçou o neto com morte cerebral. E eu lembro, eu estava lá, esse médico falando, são coisas que a gente não entende. Quando a gente chegar lá em cima, pergunta para ele. Até me emociona com isso, né? Porque é um profissional que está falando, um profissional da área de saúde, né? Então aceite se você quiser. Eu, como astrofísica, só me maravilho o tempo inteiro. Tem um livro aqui de física na minha mesa,
Tá sempre aqui. Vou pegar aqui, ó, pra você ver. É um livro da faculdade, mas ele tá sempre aqui na minha mesa. Esse livro aqui, tá? É física pura, né? Meu livro da faculdade, já tá bem gasto, né? Gente, vocês não fazem ideia, tanto que eu já chorei em cima desse livro quando estava na faculdade, né? Estudando lá o fóton. Meu Deus, é muito lindo, né? Até molhava a página lá, é muito lindo, né? Me emocionava mesmo. E esse Deus é incrível e eu quero conhecê-lo, né? Por toda a eternidade. Enfim, então, e se quebra o cântaro junto à fonte, né? Então, talvez signifique isso, coração que para de bater, mas são imagens fantásticas, né, de coisas que estão assim, explodindo, acabou, não é? Vou ler de novo o verso 6. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte. Então, se a roda ali se quebra, né, e se desfaça a roda junto ao poço, acabou, né, você não tem como pegar a água mais. E o pó, enfim, ele está descrevendo um processo, certo, de degenerescência do corpo, né, e se aconteceu tudo isso, então, ó, rompeu o fio de prata, verso 7, e o pó volte à terra como o era. Tá vendo que aponta lá para a criação? Se você não crê, né, que o homem veio do pó da terra, como você explica que a Bíblia não se contradiz? E o pó volte à terra como o era. Foi de lá que nós viemos, tá? E o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Espírito, aqui alguns interpretam como sendo a respiração, né? Enfim, vai haver um juízo, vamos chegar mais na frente. E o pó volte à terra como o era, vai acontecer com todos, a menos que o Senhor Jesus volte antes, e os servos do Senhor que estiverem vivos, vendo a vinda do Senhor, eles vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. A Bíblia dá esse detalhe, né? Um abrir e fechar de olhos, num corpo corruptível, esse corpo que morre, que degenera e morre, ele vai ser transformado num corpo de glória, e a gente vai brilhar como as estrelas, tá? O corpo daqueles que ressuscitaram, porque o Senhor Jesus vai ressuscitar os mortos. Como é isso? Mas você pergunta para mim, né? Não faço a menor ideia, né? Ninguém faz, isso é só Deus, né? Só Deus que pode fazer. Tá, então, lê mais uma vez. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então a respiração é só Deus que dá. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu assim, fico tão impressionado, né? O oxigênio está aqui, o ar está aqui, tudo está cercando de ar, mas quem está respirando sou eu. O ar está aqui, mas isso aqui não está respirando. Né? Então não é o ar que me faz respirar, é Deus que me faz, né? Que fez esse sistema, soprou o vento, né, do seu Espírito e nós respiramos. Quando Ele mandar, vai cessar, tá? E aí, o que tens preparado, para quem será? Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, ou seja, tudo acabou, tudo foi como uma bolha de sabão. Mas vamos continuar. O pregador, o Coelet, né, que é aquele que fala para uma assembleia, que é o nome do livro, tá? O pregador, além de sábio, ele recebeu essa sabedoria de Deus, não é? Foi o homem mais sábio que já existiu depois do Senhor Jesus Cristo. E eu já não canso de repetir, na enciclopédia Barça consta, né, que o jogo de xadrez foi inventado pelo rei Salomão, né? Então, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Professores, vão prestar atenção aqui, ó. Professores como eu. E atentando, o que é atentar? É prestar atenção, né? E esquadrinhando, investigando, compôs muitos provérbios. Aliás, na Bíblia tem um livro chamado Provérbios, que foi escrito pelo mesmo rei Salomão. Observe que ele se intitula como o pregador, além de sábio. Ou seja, ele não falou eu, o rei,
tá? Porque ele está aqui diante do Rei do Universo, né? Os reis da terra não são nada, tá? Então ele é aqui um pregador, tá? O pregador, ele não falou o rei, isso é interessante, é relevante. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. O livro de Provérbios, na Bíblia, tem 31 capítulos. Leia um por dia e veja que o Senhor quer te ensinar. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Está vendo, mestres, professores? Fale palavras agradáveis. Eu já assisti aulas que eu saía com o ouvido doendo, porque o cara, vou até falar assim, né? Falava palavrão, falava... Gente, meu Deus do céu, meu treinamento no exército, eu considero aquilo um desrespeito, né? A maneira como aquele instrutor usava certas expressões, né? Até o presidente da república disse, eu xingo muito, né? Porque eu servi o exército e era assim, né? Eu me recusei a ser, mas que doía meu ouvido. Nós somos diferentes, né? Somos diferentes, né? Dói no nosso ouvido. É terrível você conviver com alguém que a linguagem abre a boca, parece que está saindo um monte de fezes, ao invés de sair pérolas e flores, né? Cheira mal. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Então fale palavras agradáveis, né? Porque o nosso Senhor Jesus é assim. E escrever com retidão palavras de verdade. Então não tem nada a ver com bajulação, que é uma coisa demoníaca. Fale palavras agradáveis e fale a verdade. Fale a verdade. Ele escreveu aqui, ó, palavras de verdade. Não bajulou, não mascarou nada, mas falou com graça, com palavras agradáveis. Esse capítulo 12 é uma obra de arte tremenda. É só Deus mesmo, não é? As palavras dos sábios são como aguilhões. O que é aguilhões? Vamos ler todo o verso e já vou explicar. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Observe aqui que ele fala que essas palavras, né, são dadas pelo único pastor. Pastor está aqui com letra maiúscula. Você já leu o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. O Senhor Jesus disse que Ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele vem pela porta das ovelhas. E Jesus veio pela porta. Como é que você é um terráqueo nascendo na terra? Ele se fez homem, nasceu aqui com corpo de homem, sofreu, morreu e ressuscitou e vai voltar, não é? Quando ele morreu, ele pagou a sentença do pecado. Qual que é a sentença do pecado? A morte. Então ele tomou sobre si as sentenças do pecado de toda a humanidade. Você está irremediavelmente perdido se não aceitar o sacrifício do Senhor Jesus por você, porque você não tem condição de salvar a si mesmo. O Karl Marx, né, o criador do comunismo, na verdade ele foi só um veículo diabólico, né, um regime assassino, né. Ele disse, né, deixe os trabalhadores salvar os próprios trabalhadores. O que ele está falando? Deixa o homem salvar o próprio homem. Foi esse mesmo Karl Marx que escreveu: a religião é o ópio do povo. E sempre foi um regime que oprimiu, perseguiu o povo de Deus, né? Ali na antiga União Soviética era conhecido como a cortina de ferro, né? Coisa terrível. Então, Jesus é o bom pastor. E essas palavras aqui, ó, as palavras dos sábios. Então ele está dizendo de onde veio. Não são palavras dele, são palavras do único pastor. O que é o aguilhão? Eu coloquei aqui uma figura. Vamos ver, olha lá, ó. Tá vendo o boi aqui? Tem esse jugo aqui, não é? Essa carga que une os dois bois, para os dois não andarem desalinhados. E para o boi não parar, para os bois não pararem, ou se eles estão muito devagar, então quem está conduzindo o arado usa essa vara com uma pontiaguda, não é? Onde ali ele pica o boi,
né, para o boi andar logo. E na lateral até coloquei um detalhe desse aguilhão. Aqui um detalhe com um enfeite, né? Olha que troço, olha que coisa, né? Aguilhão. Então, eu encontrei definição que o aguilhão é a vara com essa ponta. E encontrei definição que o aguilhão é só a ponta, não é? Enfim, tem a ponta aí. O detalhe mais importante é a ponta, ok? É uma coisa que perfura, né? Então, é para conduzir bois, ok? Isso aqui eu vou mostrar depois. Então, ele está dizendo que as palavras dos sábios são como aguilhões. Então, você está dormindo, você está indo por um caminho que não é o caminho correto. A palavra do sábio é como um aguilhão. Opa, muda o caminho. Opa, acorda, né? E como pregos bem fixados, as sentenças coligidas. Então, pessoas, né, que ouvem as palavras dos sábios e as seguem, como está na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A gente acabou de ler que as palavras dos sábios, elas são dadas pelo único pastor. Não existe sabedoria no mundo, não existe sabedoria no inferno, só existe sabedoria em Deus. O que é sabedoria? É o bom uso da inteligência, né? Então, só no bom pastor nós vamos encontrar sabedoria, né? E essas palavras nos guiam, né? É incrível, gente. Palavras mudam o mundo. Palavras mudam o mundo, não é? Tanto para o bem como para o mal, não é? O homem mau do nazismo escreveu uma obra horrível e ali ele contaminou milhões, não é? Eis aqui o livro, a Bíblia Sagrada, que realmente transforma para o bem. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? A imprensa foi inventada, Gutenberg inventou a imprensa para imprimir a Bíblia. Foi o primeiro livro, né? E mudou a história da humanidade. O livro, como conhecemos hoje, assim, ó, uma folha sobre a outra, veio com os seguidores do Senhor, né? Então, sempre, né, o caminho da luz trouxe benefícios, né? Então, aquelas práticas bárbaras, né, as pessoas aceitavam o evangelho e foram deixando aquilo, né? Sacrificar os filhos aos deuses, né? Coisa terrível, queimar os filhos no fogo, sacrificando aos deuses, e é sempre os mais frágeis da tribo, né? E hoje você tem tribunais perversos. No Brasil, né, uma criança de 7 meses foi sentenciada à morte. A menina de 11 anos de idade ficou grávida por um estupro, se não me engano. E a sentença não foi para matar o estuprador, não. Foi para matar a criancinha que nem nascida era, mas já estava com 7 meses. Quantas pessoas você já ouviu falar que nasceram com 7 meses? Ficaram no incubador, já está pronta. Prontinho. O tribunal brasileiro autorizou o aborto. Vergonha para o Brasil. Aqui jamais, em nome de Jesus, vai ser aprovada lei para aborto, tá? Só ficou mal visto esse tribunal aí. Mas lei aqui nunca vai vigorar, não. Eu oro, né? E oro pelos Estados Unidos. Estou super feliz, porque já tinha 50 anos a lei do aborto lá. Era a causa número 1 de mortes nos Estados Unidos. Não era diabetes, não era problema, não era infarto. A causa número 1 de mortes era aborto. Foram as multidões de milhões em 50 anos. Só por ano morria mais de 1 milhão de vidas por causa de aborto. O mundo está tão terrível que eu vi uma notícia na internet de um casal que teve o aborto negado. E aí eles tiveram a cara de pau de dizer que estão rezando para o coração do bebê parar de bater. Gente, você já imaginou você nascer numa família de pais que não querem você? Eles já estão assassinando a criança no ventre materno. É uma oração de feiticeiro, né? Oração para matar um inocente, né? Não zombe de Deus, não zombe de Deus não se zombe. Essas pessoas, né, vai cair tudo na cabeça delas. Deus nos livre dessa geração maldita e perversa. No seu ajuntamento,
não serei encontrada. Deus me livre. Então, não só o aguilhão, né, a palavra de Deus, ela é um aguilhão que nos leva a sair do sono, a mudar o caminho, né, das trevas para a luz. O cara é um usuário de cocaína, e de repente ele ouve uma palavra que ilumina a mente dele, ele é liberto daquilo. Coisa que a medicina não pode fazer. Sei de uma senhora de 90 anos ou era mais, que fumou a vida toda cachimbo. Um dia ela foi num culto e aos 90 ou 90 e tantos ela se converteu. No caminho para casa, ela jogou o cachimbo fora e nunca mais fumou. A palavra que transforma, o aguilhão que fala, ó, não vai por aí, é por aqui. Ali é o caminho da morte, não vá para aqui, ó, o caminho da vida eterna. Né? Um dia o fio de prata vai se romper. Demais, e a outra parte também, né? E como pregos, né? As palavras dos sábios são como pregos bem fixados, né? As sentenças dos sábios. Conhece aquelas pessoas que não são fixadas? Seja uma pessoa bem fixada. Vou voltar aqui. Seja uma pessoa bem fixada, como o apóstolo Tiago disse, né? Para a gente não ser como aquelas pessoas que são como as ondas do mar, levada para lá e para cá, por todo vento de doutrina. Vamos pintar a igreja de preto. Oba! É para ficar com cara de boate? Eu acho horrível. Eu, como professora, quando eu fiz magistério, eu aprendi que não se deve pintar uma sala de aula de crianças de preto. Né? Hoje você vai nas igrejas, tá, né, tudo preto. Parece boate ou um templo satanista. Né? Não estou dizendo que Deus não está lá, só estou dizendo que para que isso? Né? E aquele jogo de luzes. Eu estava indo numa igreja aqui perto da minha casa, estou indo, né? Num domingo de manhã. Mas eu falei, desse jeito eu não tenho mais como ir, porque eu sento lá e começa um jogo de luzes assim, que aquilo lá bate no meu olho, eu vou ter que ir com óculos escuros, com alguma proteção para assistir um culto. Aí, graças a Deus, pararam com aquilo. Acho que muita gente reclamou. Vinha na horizontal ainda por cima. Acho que é para acabar mesmo com a córnea, né? Sabe, para com essa idiotice e volte a buscar ao Senhor. O Evangelho é arrependimento de pecados. Não queira atrair as pessoas usando essas iscas, não. Isso é um falso avivamento. São pessoas rasas, levadas por todo o vento de doutrina. Vamos depilar a perna, não vamos depilar a perna. Vamos pôr véu, não vamos pôr véu. Né? E é cada coisa, né? Vamos usar desodorante, diz até isso. Não vamos usar desodorante. Deus me livre, não fica perto de mim não, tá bom? Sai com seu fedor pra lá. Né? Assim, não, se você não se apega a isso aqui, chega um falando uma coisa, você vai. São pessoas suscetíveis. Quem são as pessoas suscetíveis? São as pessoas que não são bem fixadas, porque elas não ouvem as palavras dos sábios e elas não querem. Sabe por que elas não querem? Porque é mais fácil ouvir os tolos. E o Senhor Jesus deixou isso bem claro, que a porta que leva ao inferno é larga e o caminho que leva à vida eterna é estreito. Eu sofro perseguição por ter o Senhor Jesus na minha vida desde que eu era criança. Né? Eu estudei num colégio que reza, que faz orações que não são para Deus. Eu não vou fazer, sou diferente. Então você vai ficar isolado aí. Né? E já foi muito pior. Né? Mas hoje está voltando a ser pior, né? Se você abre a boca... Não, eu não concordo que casamento é de homem com homem ou com mulher com mulher. Homofóbica! Fala sério. Não, essas pessoas, elas não sabe? E a estética vai ficando totalmente deformada, né? O gosto vai ficando uma coisa deformada. Vai se deformando fisicamente, né? Vai afundando cada vez mais. E vi casos bizarros, né, de gente implantando chifre. Teve até um caso de uma mulher que nasceu mesmo um chifre nela, coisa demoníaca.
Vi casos de gente cortando a língua para ficar igual serpente. Vão se mutilando, deve ser uma coisa horrível. A orelha vai ficando toda rasgada assim, né? Olha, você está mutilando, hein? Você está deformando o corpo. Não vejo isso como uma coisa de Deus, não. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu vou desenhar caveira nele, um símbolo de morte. Né? Deixa esse negócio de tatuagem para lá, para que isso? Né? Que necessidade é essa? Né? É porque a pessoa quer chamar a atenção. Né? Todos que fazem isso querem mostrar. Né? Chamar a atenção. Então, lembre-se, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quanto mais bonito você deixá-lo, melhor. Não é? Ser desgrenhada, né, não tem nada a ver com modéstia, pelo amor de Deus. Seja uma pessoa bem fixada. Você quer sabedoria? Aqui está, ó, a fonte da sabedoria, a palavra de Deus. Demais, filho meu, verso 12, atenta, ou seja, preste atenção. Essa palavra aqui é no sentido de prestar atenção para fazer, como está sendo ensinado. Ó, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E eu sei bastante disso, né? Gastei, né, o meu trabalho basicamente da vida toda em livros. Eu tenho uma biblioteca enorme, né, e uma videoteca também. Aí vejo como é verdadeira a palavra de Deus. Não há limite para fazer livros. Você compra. Não tem limite. Cada um pode escrever o que quiser, né? E você precisa ser seletivo, né? Para dizer a verdade, eu acho que eu não tenho nem como ler tudo que eu tenho. Ler do começo ao fim, né? Você não tem condição de ler tudo que existe no mundo, nem de assistir todos os vídeos que existem no mundo, né? Quantas horas existem disso? Você não tem condição. Então não há limite para fazer livro. Então seja seletivo. Se alguém te indicar uma coisa como boa, né, procura ver, vai na indicação se é boa, né, para ver se é mesmo, né? Mas seja seletivo. Agora, esse é o verdadeiro, o livro dos livros, né? Essa aqui foi a Bíblia da minha avó, tá? Que até ela não estava enxergando direito, foi eu que comprei para ela quando tinha começado o meu mestrado. Lembro disso, né? Vovó partiu e a Bíblia voltou para mim. Eu mandei colocar essa capa de couro, né? Mas é a Bíblia que foi da minha querida avó. Está aqui marcada com a letra dela. Era uma mulher que lia a Bíblia todos os dias. Lembro dela depois do almoço. Sempre ia, sentava. Vamos ler a palavra do Senhor, né? E cantar um hino. E eu orava sempre com a boca cheia do louvor, né? Minha vovozinha Isaura. Um grande exemplo, né? Muito bem. Então, o muito estudar é enfado da carne. Então, se você for... Primeiro, já não tem limite para fazer livros. E você ainda vai perder seu tempo lendo, né, estudando coisas de pessoas que não têm o temor de Deus. Hoje mesmo, eu recebi uma Bíblia que me custou muito caro. Mas estava na promoção, mas ela é muito cara, né? E o primeiro comentário dela que eu li, me entristeceu muito. Liberalismo, né? Então, não é porque... e hoje existe uma tendência, cuidado com isso, né, das pessoas se apegarem. Isso é uma preparação para o anticristo, é uma coisa demoníaca, né? Se apegarem a pessoas, né? Se apegarem a movimentos. Nós somos reformados, Jesus que é de lado. O que disse Lutero? O que disse Calvino? E vamos voltar para Calvino, é voltar para Jesus, né? Nós somos reformados, nós somos... E em vez de vamos voltar para Jesus, vamos voltar para o genuíno evangelho. E aí vem os verdadeiros absurdos, né? Eu preciso falar sobre isso. Faz poucas semanas assisti uma pregação, um sermão absurdo da pessoa pregando sobre Apocalipse, falando que o dragão é Israel. Antissemitismo. A Bíblia deixa claro, o dragão é Satanás. Onde está Israel naquele texto, Apocalipse 12? Israel é a mulher que deu à luz o filho varão, que há de reger o mundo inteiro. Ou você acha que foi a igreja que deu à luz o filho varão? De que linhagem que é o Senhor Jesus? Judaica. O Senhor Jesus é israelense.
Se você odeia Israel, você odeia o povo do Senhor, na sua linhagem humana. Foi um povo que foi escolhido para isso também, para vir o Salvador. Os judeus mataram Jesus. Em que lugar do mundo, se Jesus tivesse nascido em outro lugar, ele não seria morto? Porque ele veio para dar a sua vida pelos pecados da humanidade. Né? Quem o crucificou foram os romanos. Quem entregou foram os líderes judeus. Não foi o povo judeu. Né? Tinha uma multidão de vis ali. A Bíblia diz, eles foram instigados, né? Subornados para gritar, crucifica. Não é? Aí por conta disso, tem até aquele caso Dreyfus, né? Um militar que ele foi acusado, caluniado, né? de espionagem. E não era ele. Né? E foi provado que não era ele. E ele era judeu. E sabe o que as pessoas gritavam? Isso não tem tantos anos assim, gente. Morte aos judeus. É Satanás que está ali no meio da multidão. Morte aos judeus. Lembra de Mordecai? Na corte persa? Amã, o persa, não gostava de Mordecai. O que ele queria fazer? Morte aos judeus. E Deus permitiu que ele fosse bem longe. Montasse uma forca. E quem foi enforcado nela? Glórias a Deus. O oposto aconteceu. Não foi Mordecai, foi Amã e os filhos malignos dele. Né? Então Deus permitiu para mostrar que quem manda é ele. Né? E está na palavra de Deus. Quem abre uma cova, nela cairá. Então seja uma pessoa bem fixada. Pare de seguir essas pessoas, né, que tem muita arrogância e pouca vida com Deus. A Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. A sua linguagem não é uma linguagem piedosa. Falei isso, se não me engano, no meu último vídeo. Né, um pregador xingando, falando, caluniando o pastor Silas Malafaia e mandando ICF. Não vou nem repetir a palavra. Né, não tem necessidade de eu repetir a palavra. Para quê? Né, fazer isso com a minha boca, não é? Mas pelos frutos os conhecereis. Pedem muito dinheiro, mas para ajudar não vão. Verso 13. Então só concluindo sobre o verso 12, seja seletivo. E ao invés de gastar o seu tempo, né, em coisas que não satisfazem, eu tenho muitos comentários da Bíblia, já falei isso para vocês, muitos grossos, não é umas figuras grossos assim, ó. E quando você vai ler, sabe, não vale a pena, não te edifica. Quer saber? Eu tenho muitas Bíblias comentadas. E sabe uma que mudou minha vida mesmo? Foi a Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal. Não foi escrita com uma finalidade financeira, e a pessoa nem viu a publicação dela, né? Vários servos do Senhor, eles fizeram isso, né? As melhores Bíblias que eu conheço, né? Fizeram isso, né? Doente, enfrentando enfermidade, escrevia de pé, lutando. É uma guerra, né? Nossa, se você for estudar a história da Bíblia, né, história de tradução, tradutores que morreram queimados, que perderam a cabeça por traduzirem a Bíblia. Outros, né, precisavam levar o manuscrito, o navio afundou, ficou umas 3 horas por aí, né, com a mão para cima no mar, assim, ó, com a mão para cima, segurando, sabe, a fúria de Satanás. E hoje tão fácil, né? A gente tem a Bíblia, leia a Bíblia e seja uma pessoa bem fixada. Né? Tinha até uma propaganda há uns anos atrás, né? Sou careta, não uso drogas. Pode me chamar de careta, não deixa ser, não uso e não vou fazer papel de idiota por aí e ter família destruída e destruir minha vida. Nunca usei, glória a Jesus, e jamais vou usar. Palavra bem fixada, entendeu? Nem com um revólver na minha cabeça eu uso. Pode crer. De tudo que se tem ouvido, verso 13, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Nós não falamos nos 10 mandamentos hoje, Êxodo 20, o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado. Ele está falando aqui, ó, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não tem nada que não é para guardar, não. Porque isto é o dever de todo homem.
Tá? Então nós não somos pessoas que não sabem qual é o desejo de Deus para nós. Sabe, Deus é uma pessoa que quer que você tenha muita saúde, que quer que você viva muito bem, não é? Então vá pelo caminho de Deus. Você sabia que na Bíblia tem instrução até para o que você deve e não deve comer? Não quero criar polêmica não, mas vou falar o que está escrito. O porco é um animal que não foi criado para a alimentação humana. Ao judeu não é permitido comer porco. A Bíblia foi escrita pelos judeus, inspirada por Deus. Está aqui, ó. Essas palavras dos sábios foram dadas pelo único pastor, verso 11. Então Salomão está reivindicando a inspiração divina para o que ele escreveu, tá? Então, o porco, a função dele na natureza não é servir de alimentação para o homem. Ele tem outro propósito. O camarão é a mesma coisa. Quantos alérgicos a camarão você conhece? Né? Ele é um lixeirinho do mar, mas ele não é para alimentação humana. Né? Então, se você quer ter uma vida com saúde, siga os princípios que está na palavra de Deus. Até o que você deve comer, o que você não deve, está na palavra de Deus. A Bíblia não diz que você não deve comer carne, tá? Mas ela diz as carnes que você não é para comer. E a rebelião é tanta que você já pode encontrar por aí projetos horripilantes, né, de dar insetos para as pessoas comerem. Aquele sanduíche horrível, cheio de inseto, né? Não é saudável, não sei o que. Olha, nada está na palavra de Deus à toa. Sabe o que essas coisas estão fazendo? Elas estão tirando, elas estão desumanizando as pessoas. É por isso que elas vão se inclinando para o gosto, para o macabro, o gosto para o que é nojento, tá? Começa a sentir prazer naquilo que é nojento e que faz mal para a saúde. Então, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Nós nunca vamos encontrar na palavra de Deus, tema ao homem. Tema a Deus. Quem é você para temer o homem? O poder pertence a Deus somente. As pessoas são capazes de fazer coisas horríveis, de se venderem completamente para não perder o emprego. Não tema ao homem, tema a Deus. É a Ele que pertence o poder. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Ó, vou ler de novo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. E o Senhor Jesus disse isso. Nada há escondido que não venha a ser revelado. Você roubou dos seus filhos? Você roubou dos seus pais? Você traiu sua esposa? Você traiu seu esposo? O que você fez escondido? Todas as obras o Senhor vai trazer a juízo, até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Deus não vai julgar só as obras más. Ele vai julgar as obras boas, né? Até as obras boas escondidas, né? Como está na palavra do Senhor, quando você for ajudar alguém, não fica tocando uma trombeta, né? Tem umas instituições por aí que fazem questão de chamar a mídia. Ó, filma aqui, ó, tô ajudando o pobre, ó, tira o selfie, né? Não, o Senhor Jesus disse, né? Há pessoas que ajudam outras, né? Que elas nem ficam sabendo quem foi. Um amigo meu já contou isso, que ele estava sem dinheiro e já não tinha mais comida em casa. E ele orando, ele tem esposa, filhos, e quando ele abriu o portão, tinha uma sacola de compras lá, cheia de coisa boa. E a pessoa não quis se identificar, simplesmente deixou lá pendurado no portão dele. Ele não falou nada, tá? E essa pessoa não quis se identificar, né? Então, olha que coisa, né, legal, né? A pessoa não fica tocando trombeta, só que Deus está vendo. As suas obras boas serão julgadas e recompensadas. Recompensadas por Deus. Jesus disse que essas pessoas que ficam tentando chamar a atenção dos outros, elas já receberam a recompensa. Então, você não queria aparecer? Então, essa é a sua recompensa. Não é a recompensa de Deus. Você já recebeu a sua recompensa dos homens. Agora, os que realmente estão com o coração movido para fazer, para ajudar, né? Mesmo que ninguém esteja vendo,
O Senhor está vendo e Ele vai recompensar. Então, por que você deve temer a Deus? Porque é Ele, e somente Ele, que há de trazer a juízo todas as obras. Quer você acredite em Deus, quer não. Um dia o fio de prata vai se romper. E Deus vai trazer juízo todas as suas obras. Então, eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se é esse. É aqui, ó. Eu tirei uma foto do comentário Rich de Eclesiastes capítulo 3. Tá? Vou até mostrar aqui, ó. Tá aqui no livro essa tabela, tá vendo? Ó. Então, vamos falar um pouco sobre esses julgamentos, porque eu acredito como está aqui, ó. O julgamento do tribunal de Cristo, né? Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer depois do arrebatamento, mas antes da tribulação. O Senhor Jesus nos diz que Ele é o Deus que nos livra da ira vindoura. Haverá uma ira vindoura sobre o mundo, mas os servos do Senhor não vão estar aqui. Os que estão preparados para o arrebatamento nos ares com o Senhor. Então, depois, né, desse arrebatamento, vai haver um juízo, um julgamento, mas não é um julgamento de condenação. Por quê? Porque os que estão em Cristo Jesus, né, não há condenação sobre os que estão em Cristo. Não os que estão com o pé na igreja, um pé no mundo, nem os que amam as placas denominacionais, é os que estão em Cristo, os que estão vivendo a palavra de Deus, seguindo os mandamentos do Senhor. Então esse é o tribunal de Cristo. Vai haver um julgamento das nações também. Quando? Depois da tribulação. Na sua manifestação, no começo do milênio. Então acabou a tribulação, acabou essa ira, né? A ira do Senhor. Então vem o Senhor Jesus e aí vai começar o milênio. O milênio, a sede é onde? Em Jerusalém. Como muitas pessoas, né? Quase 2000 anos Israel fora da sua terra não acreditavam no cumprimento dessa profecia, essa que é a verdade, então eles começaram a dizer que Deus substituiu Israel pela igreja. Então faz parte dessa linha, dessa teologia da substituição, dizer que o milênio não é na terra, porque onde, né, Israel já não existiria mais, né, e hoje nós vemos Israel está aí, Jerusalém está aí, uma cidade pujante, tá? Então, a vinda do Senhor está muito próxima. Então, depois de Gog e Magog, depois da tribulação, tá? Vai haver um julgamento das nações. Está lá em Joel capítulo 3. E elas vão ser julgadas pela forma como elas trataram Israel, inclusive. Tá? Porque todas as nações vão subir contra Israel nessa guerra de Gog e Magog. E a Bíblia dá com muitos detalhes essa guerra em Ezequiel, capítulos, né? Começa a ler desde o 36, tá bom? 36 ao 39, tá? Eles vão levar, né? Deus vai intervir, essas hostes, né, antissemitas, elas vão ser mortas. Israel vai levar 7 meses. A Bíblia dá os detalhes. Você acha que isso é conto da carochinha? A Bíblia está dando os detalhes. Mais respeito, é a palavra de Deus. Respeite a palavra de Deus. Isso não é figura, não. Ele está dizendo, né? Israel vai levar 7 meses para sepultar aqueles cadáveres e dá até o nome que vai ter o lugar onde eles vão ser sepultados. Tudo com muitos detalhes. Então esse é um julgamento das nações. Vai haver também um julgamento do grande trono branco no final do milênio, né? A Bíblia diz que no final do milênio, Satanás, que estava preso no abismo, ele vai ser solto. Imediatamente ele vai sair para enganar as nações, né? Então ele vai juntar uma tropa de ímpios, né? Que vai contra o arraial dos santos. Ali vai vir fogo do céu, vai consumir, enfim. Aí vai haver uma nova terra. Então, quando começar o estado eterno, né, a justiça que jamais terá fim, ela já começa no milênio, né, mas o mal vai ser banido de vez, então, né, após esse fogo que vai vir do céu e vai consumir realmente tudo. Então vai haver novos céus e nova terra, e esse julgamento chamado, né, o julgamento do grande trono branco, o trono do Deus Altíssimo, Rei do Universo, é branco, né? Não, o apóstolo
João teve essa visão, esse arrebatamento, e outros também tiveram, não é? E é branco mesmo. Então, no final do milênio, né, quando Jesus reina 1000 anos e vem as hostes do mal contra o arraial dos santos, vai vir fogo do céu e consumir, e a terra já não vai ter mais ninguém, né? Vai haver então novos céus e nova terra. O Senhor vai recriar a terra, uma terra onde o mar não existe. Então, outros eventos geológicos estão reservados para esse nosso lindo planeta, nosso não, do Senhor, né, que Ele nos deu para cuidar. E aqui tem mais detalhes, tá bom? Então não vou entrar em mais detalhes, né? Mas basta você saber, por enquanto, né, que no tribunal de Cristo é um julgamento para recompensa, não é? Os galardões, né? O julgamento das nações, ela vai aceitar ou vai excluir pessoas, né, do reino milenar de Cristo, e o julgamento do grande trono branco vai ser depois do milênio, quando ressuscitam os ímpios, né? Quando Jesus volta, os mortos em Cristo ressuscitam, né? E os que estão em Cristo vivos também sobem e são transformados num abrir e fechar de olhos. Os ímpios, eles ressuscitam 1000 anos depois. 1000 anos depois, né? E eles vão ser julgados. Em que julgamento? Nesse julgamento, o julgamento do grande trono branco, todos que estão ali estão condenados, né? Então ali ele só vai estar sendo designado para o lago de fogo, né? Perante o justo juiz do universo, o Criador de todas as coisas, ok? E com isto eu encerro esse maravilhoso livro de Eclesiastes, as palavras do bom pastor, né? Então vamos viver temendo somente ao Senhor. Tema ao Senhor, busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, né, vão ser acrescentadas. Tema somente ao Senhor e vamos viver bem. Foi um prazer, foi um privilégio pregar e estar com você pregando a palavra de Deus. Não sei ainda qual o próximo livro que eu vou comentar. Talvez, provavelmente, o Evangelho de Mateus, tá bom? Mas já te convido para estar comigo para esta próxima série, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus, shalom, shalom. E se você não recebeu o Senhor Jesus, não deixe para depois, faça isso ainda hoje. É a melhor coisa que pode existir na sua vida.